Olá, eu já fiz a leitura da composição de hoje. A composição de hoje chama-se Transmásculos. Transmásculos. E ela aconteceu quando eu estava assistindo um programa de entrevistas. Eu não sei se era o Roda Viva, parece ser Roda Viva, em que o entrevistado era o Ney Matogrosso, né? Ney Matogrosso, que hoje deve estar uns 80 anos, né? Eu estou com 60, 63. E a pergunta que foi feita foi em relação com o pai dele, que ele sempre traz isso nas entrevistas, eu já tinha visto isso. O pai era militar. E ele, jovem hippie, né? Imagina aí a confusão na época dele, dos pais dele, né? E aceitar, filho de militar, aceitar essa condição de um filho hippie, né? E de uma pobreza, vivendo numa pobreza terrível, né? E aí, ele fala dos vários encontros que aconteceram. Um encontro marcante foi quando ele deu o primeiro beijo no pai dele. A cara do pai. E o que veio acontecer depois disso, as transformações que isso gerou, né? Então nós estamos falando aí de encontro de gerações. Eu tenho 60, o Ney tem 80. Então o pai dele, quer dizer, a geração do pai dele já é diferente da geração do meu pai. Então tem uma série de coisas aí a serem consideradas. Mas depois que eu ouvi esse, esse depoimento, eu fiquei a me observar. O projeto Arte se encontrar é exatamente isso, né? Processo de autoobservação. Então eu fiquei, uma coisa mexeu aqui comigo, e quando isso acontece, eu vou logo para frente do papel e fico ali, eu e aquele papel a dialogar, a conversar. E aí veio o poema de hoje, que é o Transmásculos, Transmásculos, que fala desses encontros de masculinos em cadeia. Como se dão esse encontro de um pai com um filho, de um filho com um pai, né? Transgeracionalmente. E de repente eu fiquei cobiçando o Mato Grosso, né? De ver ele lembrando os detalhes do primeiro beijo que deu o pai dele. Eu disse assim, cadê, como é que foi o primeiro beijo de eu, homem adulto, que eu dei no meu pai? E não conseguia lembrar, não lembrava e não lembrava, e isso gerou essa conversa comigo mesmo, com o papel, e o papel como testemunha. E ali eu engendrei uma, uma tela para receber essa confusão, esse enredo, esse conflito, a materialização desse conflito. E isso sim é a alma do projeto Arte Se Encontrar, que ele ganha uma força tremenda quando há um terreno comum, uma área, uma área muito, muito que se percebe a união das fronteiras de um outro com outros projetos, uma correspondência bionívoca, né? Quando há ali, por exemplo, o Arte Se Encontrar se encontrou com o Cápsula do Tempo, que é o meu trabalho das histórias de família, né? O resgate de destinos. Então essa história do beijo do pai, do filho com o pai, já adulto, tem esse conteúdo também transgeracional, de história de família. Então houve ali uma potência, um sinergismo muito grande. Eu vou ler um pouquinho, porque senão o vídeo fica muito, muito longo, porque essa poesia é uma das mais longas que eu fiz. E não é poesia, eu não chamo, é um texto sentido, é uma composição, né? E, e ele é muito longo, ele é muito detalhado desse encontro, desse enredo, dessa invenção teatral que eu criei para tratar desse assunto, que eu já gravei um outro vídeo no Afectos, que é só do poema. Só o poema foi quase 4 minutos para a leitura. Eu vou ler só um pedacinho para a gente. Acho que o mais interessante é essa introdução, como funciona o projeto Arte Se Encontrar, o que ele vem trazendo de benefício para mim no encontro comigo mesmo, tá certo? Isso é o mais importante, né? Isso aqui é um mero resíduo do processo. É o que ficou decantado, é uma decantação. Tem sua importância? Tem sua importância.
Mas o mais importante são as reverberações que isso continua trazendo no meu coração e vai continuar trazendo ainda por muito tempo, tá certo? Então começa assim, transmásculos. É o masculino que se coloca, a reinvenção do masculino, a revolução do masculino, tá certo? Isso é um tema até para outra conversa. Hoje eu acordei para fazer o inusitado. Fui a um ginásio especializado em memórias. Cheguei lá, logo o instrutor se apresentou, queria mostrar as técnicas para remover os obstáculos, para se saber dos momentos mais significativos, aqueles carregados de medo, de dor, as diversas dimensões do temor, da dúvida, da surpresa, do espanto, do pavor, e os melhores, de um êxtase irreconhecível. Então o instrutor avançou e perguntou: o que você quer lembrar? Qual a sua dificuldade? Que obstáculo se colocou? Fiquei espantado com a audácia do instrutor. O que mais me surpreendeu foi o uso do "se" na última questão. Nesse momento ele ganhou meu respeito. E eu comecei a desconfiar do que nem ele sabia. Ele não era apenas um instrutor. Talvez ele trouxesse muito do que carrego comigo. Ele também era um condutor. Foi então que revelei do que ansiava lembrar. Quando foi, como adulto, a primeira vez que eu beijei meu pai? As circunstâncias? Como eu estava? O que eu sentia? Como meu beijo fora recebido? Queria lembrar da cara do meu pai, o que ele fazia, qual o seu primeiro gesto, se sentiu surpreendido, agredido, se esse beijo o deixou diminuído, se precisou de tempo para digeri-lo. Eu queria lembrar do impossível. Que cara eu fazia quando dei o meu primeiro beijo? Sei que jamais posso resgatar essa imagem, mas posso radiografar meus sentimentos, minha emoção, o tamanho e a pulsação do meu coração. Isso me basta, instrutor. Mas tem uma coisa que eu me arrependo de nunca ter perguntado a meu pai: será que ele beijou o meu avô? Será que meu avô fez o mesmo com seu pai? Essas são questões que nunca saberei, mas desperdicei a oportunidade de perguntar ao meu pai. Quando olhei para o instrutor, vi que ele estava de cabeça baixa e, com o meu silêncio, ele voltou a olhar para mim e eu pude observar que havia marcas de precipitações sobre a sua face. Foi bonito ver que ele não teve nenhuma vergonha de mostrar o quanto estava emocionado. Ele respirou fundo, olhou para mim, olhou para cima, mais parecendo um ritual a pedir aos céus, e voltou a me olhar com uma serenidade irreconhecível. Falou-me. O que vou falar você já sabe, mas parece que você duvida desse saber. Parece que você fica sempre à espera de mais evidências para confirmação. Meu querido, trazes no teu coração tudo o que precisas saber, até aquilo que não fora vivida por ti, mas também toda a história dos teus antepassados. Tens aí todas as imagens, todos os segredos, todos os medos, todas as alegrias, tudo que pode te levar para a cura. Esse tesouro é todo teu, sempre esteve contigo. Mas eu nunca havia sentido tão forte sensação de estar repetindo o que alguém já sabe. A grande questão é: quando vais deixar de duvidar dos teus sentimentos e das tuas intuições? Talvez esse seja o melhor e o maior de todos os obstáculos que você tenha que descobrir hoje nesse ginásio. O ginásio de todas as memórias. Eu não consegui segurar, eu li todo o poema. Carlos Magno Teixeira, 24 de maio de 2025, para o projeto A Arte de Se Encontrar. Um grande abraço.